Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Da tentativa de assassinato do Donald Trump. Nós tivemos agora há pouco Lula sobre esse assunto. Lula concedeu uma entrevista exclusiva à Record TV, que vai ao ar agora, inclusive, e alguns trechos já foram divulgados, e num deles Lula declarou o seguinte: que o presidente dos Estados Unidos e republicano à Casa Branca, Donald Trump, vai tentar tirar proveito do atentado que sofreu no último sábado. O brasileiro avaliou a fotografia do incidente e disse que, se fosse encomendado, não sairia melhor. Começo contigo, Consta, sua avaliação aí sobre essa fala do Lula. A marca registrada da esquerda radical, dos petistas, dos comunistas, é projetar nos outros aquilo que eles enxergam diante do espelho. Então eu já tinha visto, por exemplo, o Guga Noblat ir nessa linha, né? Que maravilha para o Trump, né? Usar isso. Ele está comemorando que vai poder explorar isso politicamente. E agora vem o Lula na mesma linha. Em primeiro lugar, vamos resgatar alguns fatos. O Trump está liderando com alguma margem nos swing states, que são os mais decisivos. Ele já passou o Biden de largada e aquele debate foi um fiasco para o Biden, ele estava explorando aquilo ainda. Segundo fato que tem que ser resgatado, alguém tentou matá-lo. Está circulando nas redes sociais hoje, né, uma sequência computadorizada da cabeça do Trump com a trajetória da bala, e qualquer um que veja aquilo e não classifique como milagre, tem que ter muita fé em alguma outra coisa, sei lá o quê, né? Porque é impressionante, não foi só um tiro, e o tiro estava vindo na trajetória do crânio dele, ele virou do nada e na mesma hora, no mesmo instante, passou. Pegou a orelha, um tiro de fuzil AR-15, pegou na orelha dele, né? E foi aquele caos. Alguém achar que a pessoa vai comemorar passar por isso, porque vai explorar politicamente, eu repito, é projeção. É coisa, por exemplo, Brown, de alguém que usaria o velório da própria esposa para fazer palanque político. É coisa de gente desse baixo nível. Coisa de gente sem nenhuma empatia. Coisa de psicopata, vamos usar o português e as definições claras aqui. É coisa de gente que não se importa nos momentos mais pessoais de suposto sofrimento da família, né, que só pensaria em cálculo político e eleitoral nesses momentos. É coisa de Lula, né? Então é a esquerda projetando na direita aquilo que eles fazem, aquilo que eles são, e eu não tenho a menor dúvida que se o Trump pudesse voltar atrás, ele não teria passado por essa experiência um tanto desagradável, e hoje eu tenho certeza que ele deu uma entrevista e constatou isso, né? Que ele considera um enorme milagre divino ele ter sobrevivido. Ninguém comemora esse tipo de coisa. Comemora estar vivo, não ter passado por isso, né? Agora, aí pode perguntar uma segunda questão. Isso pode trazer dividendos políticos para ele? Até pode, mas eu repito, ele já estava liderando e ele já ia ganhar. Qual é o dividendo político que isso traz, na minha opinião? A campanha difamatória da esquerda, com a cumplicidade da velha imprensa, tenta pintar o Trump como o Hitler, como o algoz, como o malvadão, como o ditador em potencial. De repente, ele é colocado na ótica de vítima. E isso quebra a narrativa falsa da esquerda. Então, nesse sentido, digamos, foi um antídoto àquilo de pérfido, aquilo de podre que a própria esquerda democrata já vinha fazendo na campanha.
Pois é, né, Fabi? E ao contrário de falar sobre isso, né, sobre eventual ganho político que Trump teria, o presidente Lula poderia, por exemplo, ter se solidarizado, né, ter lamentado o avanço da violência na política, feito esse meia-culpa. O Constantino fez referência a isso agora, sobre essa essa demonização, essa campanha midiática que houve, né, de tentativa de fulanizar políticos de direita, mundo afora. O Donald Trump talvez tenha sido pioneiro, mas isso se espraiou para o mundo inteiro e aqui para o Brasil também, né? Todo e qualquer político de direita é tratado como antidemocrático, radical. Nada disso é tratado pelo presidente, né? Nem mesmo se solidarizou com o episódio. Não, e o Lula está realmente nessa fase, né, de muita amargura, de muita bronca, né, com o mundo. Então ele está ranzinza, Brown, ele não vai falar, ele não vai usar o pouco bom humor que ele tem para falar bem do Donald Trump. Veja, ele está tão inseguro, o Lula, a respeito ainda mais de pautas internacionais, que ele anda sendo persona não grata por aí, por acolá, né, diga aí Israel, e provavelmente também na Argentina, que ele ficou muito, mas muito triste com a questão da Argentina. Triste é um modo que a gente tem de falar para ainda ser um pouco cordial com o presidente Lula, mas, de fato, daquela boca não ia sair nenhuma pérola, nenhuma misericórdia, nem mesmo se não quisesse dizer sobre o acontecimento, sobre o Trump, ele poderia dizer, se ele fosse um cristão genuíno, né, que ele só é de vez em quando aquilo convém, ele poderia mostrar e falar, olha só, né, Deus está com todos nós, né, por mais maldade que tenha no mundo, foi uma proteção, porque quando eu vejo, hoje quando viralizou aquela imagem, né, onde tem aquela imagem robotizada do Trump virando, mostrando como é que foi exatamente esses tiros de AR-15, como o Constantino falou, você denota mais uma vez só uma coisa, providência de Deus. É milagre, gente. Para quem não acredita em Deus, está uma boa oportunidade aí, um chamamento, porque não tem explicação plausível humana, né? A linha mais reta para essa explicação aí, a gente ia ficar horas e horas, mas a mais fácil realmente é que Deus opera seus milagres. Então isso o esquerdista não tem condição de ver. A gente não vê não somente o Lula, mas é todo o time do Lula. O Lula anda dando bronca nos ministros dele. O Lula anda muito incomodado com a imagem dele no espelho. Não deve ser fácil ficar velho e ficar canalha. Agora, André, e talvez essas declarações nesse tom a que a Fabi fez referência são porque sabe que o governo dele corre o risco de terminar da mesma forma que o do Biden nos Estados Unidos. Não, André? Será que está seguindo o mesmo caminho? Seguindo o mesmo caminho, não sei de ficando gagá, né? Não sei se o Lula tá gagá ou se é um processo de deficiência de caráter. O que me assusta é que empatia deveria ser o ponto mais essencial, né, da condição humana, você se colocar no lugar do outro. A primeira coisa que você pensa ali é, pô, pai de família, com esposa, filhos, tomou um tiro, passou muito perto de morrer. Não só os traumas físicos, os traumas psicológicos. Imagine aquela família, como não está, a preocupação que isso gera, que impacta na vida daquelas pessoas. Você começa a se colocar no lugar do outro, né? Quem não consegue ter empatia, né, que o Constantino acabou de falar, que é a definição exata, é o psicopata. O psicopata é incapaz de ter empatia. O psicopata não consegue olhar, por exemplo, uma senhora de 71 anos indo para a cadeia injustamente e sentir qualquer tipo de empatia por ela. Você não consegue olhar um senhor, e o Trump é um senhor de idade, quase tomar um tiro na cabeça, perder parte da orelha, e ter empatia por ele. Infelizmente, hoje é o que perdura na narrativa política do Brasil, é essa falta completa de empatia, e isso não se resume à elite política, não. A mídia, de uma forma geral, tratou o tema de uma forma completamente insana. As insinuações de que o atentado é forjado, as insinuações esdrúxulas de que aquilo ali tudo é uma farsa para ganhar proveito político. Ninguém coloca a cabeça na mira de um AR-15 para ganhar qualquer tipo de ganhos políticos partidários. E, infelizmente, isso é a marca hoje da retórica política que vemos a nossa elite falante fazer e falar tão displicentemente com esse ar, essa empáfia de eu sou virtuoso, olha como eu sou virtuoso, mas na prática o que a gente vê é essa total ausência de empatia humana. É triste. Agora, como você está falando um pouquinho mais sobre a campanha do Trump, a gente tem uma outra informação importante que é a seguinte: o bilionário Elon Musk anunciou que vai fazer uma doação de 45 milhões
de dólares por mês para a campanha de Donald Trump após o ataque sofrido pelo ex-presidente. A doação visa fortalecer a campanha republicana nas próximas eleições. Aí queria aproveitar para te ouvir sobre isso, ou consta a importância dessa doação do Musk, e também sobre o vice anunciado ontem pelo Trump, que a gente ficou devendo no programa de ontem. Ficamos devendo, J.D. Vance, né? Eu acho que foi uma boa escolha. Deixa eu começar por aí. É muito jovem. O livro dele, que virou filme no Netflix, né, o Hillbilly Elegy, é um filme muito tocante e que expôs ao país, né, a classe média-baixa de brancos, que vivem naqueles trailers ali, numa região pobre do país e que muitas vezes são ignorados, né, pelo sistema. Então é uma história de superação individual, mérito do indivíduo que correu atrás, em que pese todos os obstáculos, uma família desestruturada, uma mãe viciada, e chegou onde chegou. Se formou com summa cum laude na Yale Law School, né, e virou senador, jovem, e com 39 anos vai ser, tudo indica, né, quero crer, o vice-presidente do país. Então, ele é alguém que começou criticando o Trump em 2016, chegou a usar termos muito duros para se referir ao Trump, como muitos conservadores que desconfiavam da chegada abrupta do Trump no partido e do estilo dele. Com o tempo, ele foi entendendo que o governo Trump entregava os melhores resultados, principalmente com essa visão, né, da classe média americana e do American Dream ser resgatado e fortalecido. Então ele virou um defensor leal do governo Trump, ele é pró-vida, contra o aborto totalmente, ele não acena para essa patacoada de seita ambientalista, dessa histeria toda que tem método, né? Ele é um protecionista na economia, então, nesse sentido, ele está alinhado ao Trump, ele é mais populista na economia, o que pode ser a única explicação do ponto de vista de votos para o Trump ter escolhido ele, né? Ele pega ali no Rust Belt, na região do cinturão da ferrugem, ele pega alguns votos do blue collar, que historicamente eram para os democratas, mas eu não acho que foi esse cálculo. Tá? Eu acho que o Trump não está preocupado com a eleição. Isso mostra um excesso de confiança dele na vitória, e ele escolheu o J.D. Vance pensando no pós-eleição. Ele quer um bulldog do lado dele, defendendo os valores da base republicana que o movimento MAGA que ele criou espalhou no partido, no Grand Old Party, como eles chamam, o GOP, né, que é um partido que estava caducando, que estava na mão de um establishment muito indistinguível dos próprios democratas tradicionais. Você olha um Biden, uma Pelosi, você não consegue ver tanta diferença para um Bush da vida. Então, um Clinton, então tudo ali no establishment, eu acho que ele quer peitar isso. O que mostra, Brown, e eu estou me alongando nessa questão, é porque a gente ficou devendo ontem, o que mostra um certo desapego, até mesmo uma postura de estadista. Se ele fosse o narcisista, egoísta, quase sociopata, que muitos dizem que ele só ia se preocupar com ele, né, e com o curto prazo. Ele deu um gesto ali de pensar na sequência de lideranças. Porque, veja, nós estamos vendo 2 octogenários disputando a eleição. Só isso já é algo que preocupa muito o americano. Cadê a renovação dos quadros? No Partido Democrata tem só o Gavin Newsom, e que tem um péssimo histórico. No Partido Republicano tem o DeSantis aqui na Flórida, tem alguns outros. Mas ele tem indicado, vai ser o segundo vice mais novo da história. 39 anos. Ele tem indicado alguém tão jovem, mostra que ele está apostando na renovação de lideranças dentro do Partido Republicano. Tem muito mais coisa que poderia ser dito, mas já me alonguei muito e eu acho que foi uma boa escolha. Tá? Quanto à segunda questão, que eu já esqueci, qual é? O Elon Musk. A doação do Musk. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Elon Musk anuncia doação mensal de 245 milhões para a campanha de Donald Trump. O apoio do bilionário Elon Musk à candidatura de Donald Trump tornou-se evidente nos últimos dias após elogiar a escolha do senador Vance como vice da chapa republicana. O empresário anunciou planos de fazer doações milionárias para a campanha. Musk
pretende destinar cerca de 45 milhões por mês, aproximadamente 245 milhões na cotação atual. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo jornal Wall Street Journal. Segundo a publicação, as doações do empresário dono da Tesla, SpaceX e do X, o antigo Twitter, serão destinadas ao grupo político America PAC. Este grupo foca na promoção do registro de eleitores, do voto antecipado e do voto por correio em estados decisivos nas eleições dos Estados Unidos. Com essa significativa contribuição, Elon Musk se torna um dos principais doadores do novo fundo. Outros nomes na lista incluem o cofundador da Palantir, Joe Losdale, os investidores em criptomoedas Tyler e Cameron e a ex-embaixadora dos Estados Unidos no Canadá, Kelly Craft. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Desde já agradeço. Valeu!